Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje, retratarei a aclamada lenda de Dédalo e Ícaro, pai e filho, condenados por Zeus, o deus supremo do Olimpo. E como de costume, farei em seguida uma correlação entre esse mito e a psicologia atual. Dédalo era conhecido por ser um ilustre inventor que trabalhava arduamente no desenvolvimento e na criação de novas ferramentas e tecnologias, juntamente com seu sobrinho Talo, do qual era encarregado pela sua educação. Certo dia, Talo, passeando por uma linda praia deserta, deparou-se com um fóssil de um peixe, formato esse que sobretudo despertou a sua atenção, servindo-lhe mais tarde como inspiração para a descoberta e a criação da primeira serra. Com inveja da obra de seu sobrinho, no entanto, Dédalo tentou matá-lo, atirando-o de um penhasco. Contudo, antes que o jovem atingisse o chão, uma intervenção divina aconteceu e o jovem, ileso do acidente, transformou-se em uma perdiz, uma ave capaz de voar para evitar assim a sua queda e morte iminente. Julgado culpado pelo ato de tentativa de homicídio do jovem Talo, Dédalo, todavia, foi exilado, sendo obrigado a abandonar a sua terra natal, refugiando-se na cidade de Creta com o seu filho Ícaro. Lá chegando, foi acolhido amigavelmente pelo rei Minos, que interessava-se sobretudo pelo aclamado talento criativo do inventor. Como missão, no entanto, para sua permanência na cidade, o rei atribuiu-lhe a responsabilidade pela construção de uma obra, um labirinto para abrigar o terrível Minotauro, uma criatura metade homem e metade animal, fruto de uma infidelidade da rainha de Creta, a esposa de Minos, com um touro. Dotado de grande engenhosidade e extrema capacidade de abstração, Dédalo então planejou e construiu um labirinto tão complexo e bem feito que até mesmo ele teve dificuldade de escapar, sendo esta, sem dúvida, a prisão perfeita para conter em segurança a bestialidade daquela fera. Anualmente, todavia, como castigo imposto aos atenienses pela morte de seu filho Androgeu, o rei Minos obrigava a cidade de Atenas a enviar 7 jovens e 7 moças que eram sacrificados, sendo jogados no labirinto para alimentar o Minotauro. Contudo, o herói Teseu, filho do rei ateniense, voluntariamente ofereceu-se como um dos sacrificados ao Minotauro, a fim de matar a criatura e acabar com essa terrível sanção imposta à sua cidade. Ao chegar em Creta, no entanto, Teseu apaixonou-se por Ariadne, filha do rei Minos. Na tentativa de proteger o seu amado, Ariadne então requisitou a ajuda de Dédalo, que por sua vez, sem o conhecimento do rei, a aconselhou a dar para o jovem um novelo que poderia servir como uma espécie de guia, para que assim ele pudesse encontrar a saída, retornando em segurança do labirinto. Matando o Minotauro e retornando triunfante, Teseu enfureceu o rei Minos, que posteriormente veio a descobrir a traição de Dédalo. Colérico diante dessa situação, o monarca ordenou que Dédalo e seu filho Ícaro fossem encarcerados em uma ilha, da qual não poderiam fugir sem a sua expressa permissão. Utilizando a sua brilhante criatividade, Dédalo mais uma vez começou a planejar uma forma de fuga, recolhendo algumas penas de aves disponíveis na ilha e unindo-as com cera. Construiu então asas para ele e para o seu filho. Com esse artefato, ambos seriam capazes de voar, escapando daquele cárcere. Apesar disso, ainda em terra firme, Dédalo orientou seu filho com uma advertência bastante clara, dizendo para ele: não voe baixo demais, muito perto do mar, para não ser tragado por uma onda, nem tampouco voe muito alto, bem perto do sol, para que a cera da asa não derreta. Ícaro, no entanto, quando começou a voar ao lado do seu pai, entusiasmado com aquela inusitada experiência, absorto pelo momento, esqueceu-se da instrução. Continuando a voar cada vez mais alto, era incapaz de ouvir Dédalo, que em vão gritava na tentativa de recordá-lo a não se deslumbrar.
Aproximando-se demais do sol, por consequência, o calor derreteu a cera das asas e Ícaro caiu no mar, afogando-se, para o desespero de seu pai, que nada pôde fazer além de ver e chorar a morte de seu único filho. Ao analisarmos esse mito sob o aspecto psicológico, podemos refletir sobre a lei do retorno e o consequente desencadeamento dos nossos atos. Dédalo, motivado por inveja e ciúmes, tentou assassinar o seu sobrinho, um jovem inocente que havia o superado em sagacidade, com uma criação inovadora. Seria o equivalente ao mais velho, metaforicamente, dar lugar ao mais novo. Todavia, o seu ego não foi capaz de suportar conviver com alguém que pudesse ser mais esperto do que ele, empurrando-o de uma colina e sendo severamente punido por isso. Como consequência, em sua segunda chance, ajudando o amor de Teseu e Ariadne, traiu contudo a confiança do rei, que lhe estendeu a mão, sendo novamente condenado. O triste destino de seu filho Ícaro, de forma similar ao episódio da morte de Talo, inevitavelmente convida-nos a pensar se por acaso talvez Dédalo tenha simplesmente colhido aquilo que plantou. Tirando a vida de seu jovem sobrinho, acabou sendo levado por labirintos tortuosos à experiência equivalente de perder também o seu jovem filho. Cabe ainda pontuar com relação a esta lenda que a ousadia de Ícaro é sem dúvida um aspecto fundamental da consciência humana. No entanto, viver com a prudência de Dédalo e não se arriscar desnecessariamente é crucial para a nossa sobrevivência. Como diz o ditado, seja puro como uma pomba e prudente como uma serpente, mantendo, sobretudo, o tão desejável e salutar equilíbrio e bom senso. E você, já conheceu alguém que pagou o preço por ter se deslumbrado demais? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!